Nós nos reunimos aqui hoje para a quinta ministração da série Kryptonita. E nesta série nós temos aprendido a identificar aquilo que rouba as nossas forças. E não apenas a identificar, mas o Senhor tem nos agraciado, nos dando ferramentas, nos dando sabedoria e nos dando força sobrenatural para destruirmos aquilo que rouba as nossas forças. E hoje nós temos um tema para trabalhar, e o tema de hoje é cristãos enganados. Cristãos enganados é o tema dessa noite. Nós vamos conversar aí pelos próximos 45, 50 minutos sobre este tema. Eu vou falar, citar, mencionar alguns diversos textos bíblicos, e eu já quero adiantar para você que todas as referências bíblicas estarão no último slide aqui dessa apresentação. Então, se por acaso você quiser deixar para tomar nota depois, fique à vontade. Quiser tirar uma foto no final da ministração, o Cauê, acho que é o Cauê que está ali, depois ele vai deixar o Caio, ele vai deixar esse slide por um tempo lá no final, para quem quiser tomar nota, tá bom? Cristãos enganados, este é o tema da ministração de hoje. E aí eu quero começar perguntando para você, por acaso, alguma vez na sua vida, você já teve certeza absoluta de algo, mas depois percebeu que você estava enganado? Ou vai falar, eu me enganei um dia, Washington, o dia que eu achei que eu estava enganado. Foi só esse dia que eu me enganei. Acho que você não vai falar isso, né? Sabe, sei lá, tipo, você está seguindo o GPS, crente de que está indo para o lugar certo, de repente você nota que colocou o endereço errado. Acontece, né? Semana passada, a gente estava em casa, eu levanto, e aí eu faço café para mim, para minha amada esposa. Eu tomo café sem açúcar, a Maiara toma café com açúcar. Aí eu preparo o café, coloco o café, deixo o café lá, Lázaro. E aí eu trabalho em casa, né, home office. Aí eu estava numa chamada de vídeo, aqui na parte de cima, bonitinho, né, na parte de baixo, bermuda e chinelo. Estou brincando, eu estava meio relaxado esse dia, até na parte de cima. E estou numa videochamada, de repente eu vejo uma beldade saindo do quarto, a Maiara, minha esposa, e ela vai preparar o cafezinho dela, né? Ela está lá preparando o cafezinho dela, eu estou na videochamada, de repente ela vai degustar o café dela, e de repente, é sal! Ela estava crente de que estava colocando açúcar no café, mas de repente ela percebeu que estava, infelizmente, enganada. A verdade é que estar sinceramente convencido de algo, olha só, sinceramente convencido de algo, não significa que aquele algo esteja certo. Não significa que o seu caminho esteja correto. Por mais sinceramente convencido que você esteja de que aquele algo esteja certo, a verdade é que você pode estar enganado. E aí, eu pergunto, é possível estar enganado mesmo dentro da igreja, acreditando estar certo? É possível um crente de que está certo, aqui dentro da igreja, só que, pelo contrário, ele está enganado? Se sim, então nós temos cristãos enganados. Existem cristãos enganados hoje, pessoas que pensam estar vivendo para Deus, mas infelizmente estão longe dele. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, ele se dirige aos crentes de Corinto e fala, gente, vou falar um negócio para vocês. Eu tenho um temor, eu tenho um medo. Qual o medo? O que você teme, Paulo? Eu temo que
Da mesma forma que a serpente enganou Eva no jardim, vocês também sejam enganados. Com quem que Paulo estava falando? Com crentes. Com quem que Paulo estava falando? Com a igreja. E qual que era o temor dele? Eu temo que da mesma forma que Eva foi enganada pela serpente, vocês também sejam. Só que é o seguinte, irmão, Eva não tinha uma natureza pecaminosa. Eu tenho, você tem. Eva era discipulada presencialmente pelo próprio Deus. Deus passava lá no jardim, na viração do dia. Gente, Eva foi tentada, Eva foi enganada e Eva caiu. Aí eu pergunto, nós? Será que nós não podemos também ser enganados? Infelizmente, sim. E Paulo também diz aos crentes de Corinto, em Coríntios capítulo 10, versículo 12, da seguinte forma: aquele que pensa estar de pé, ou aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Então, você está de pé, irmão? Olha, as duras penas, mas eu estou. Meus pés estão firmados sobre a rocha. O Senhor firmou os meus pés. Tá. Para você, o Senhor diz assim, amém. Mas cuidado para não cair. Porque qualquer um de nós podemos ser enganados. E, infelizmente, muitos homens de Deus acabam caindo no engano e se tornam cristãos enganados. Então, hoje, eu falo homem e mulher, tá? Infelizmente, essa é uma realidade. Então, hoje, nessa ministração, nós vamos entender como esse engano espiritual se manifesta. E também o que pode estar nos enfraquecendo como cristãos e nos tornando cristãos enganados, se é que isso está acontecendo. Eu vou apresentar alguns problemas aqui para vocês, nós vamos falar sobre 4 problemas. 4 problemas que deixam os cristãos enganados. Então, nesse próximo slide, eu quero falar sobre 2 problemas. O primeiro problema que eu vou falar aqui nessa noite é sobre a idolatria sutil entre os crentes. Semana passada, ou seja, na ministração 4, eu falei sobre Deus ou ídolos. E aí disse o seguinte, que a idolatria não se trata apenas de ídolos de pedra, imagens de escultura, falsas religiões, que, na verdade, a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em meu coração. Então, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus em meu coração, qual que é o lugar de Deus em meu coração? O lugar de Deus em meu coração deve ser o primeiro lugar. E eu costumo dizer que se Deus não está em primeiro lugar em nossa vida, Ele não está em lugar nenhum. Qualquer coisa que ocupar um lugar de destaque, de primazia em nossas vidas, se torna um ídolo. E se nós constituímos ídolos, nós nos tornamos idólatras. E aí, de repente, um cristão, um crente, alguém pode estar aqui num culto como esse, com as mãos levantadas, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. E por fora parece que está tudo bem. Por fora parece que é um adorador. Ele olha para si e fala, eu estou bem, eu estou ok com Deus. Mas por dentro, como é que está o interior? Como é que está o coração? Por dentro, este que está com as mãos levantadas, na verdade está prostrado, adorando o dinheiro. Adorando a necessidade de aprovação. Adorando relacionamentos, servindo, querendo o controle, querendo o status, adorando o bem-estar, adorando o conforto, perseguindo isso com todas as suas forças, mais do que persegue a Deus. E aí estas coisas acabam se tornando o Deus daquela pessoa, o ídolo daquela pessoa. E essa pessoa pensa que está tudo bem, porque por fora parece, só que ele é um cristão enganado. É aquela pessoa que, por exemplo, ela faz coisas para Deus, entre aspas, mas ela faz buscando a aceitação de alguém. Então, o que ela está buscando? Adorar a Deus? Não, ela está buscando o elogio.
ela está buscando o aplauso. Entende isso? Isso faz com que o cristão viva uma vida enganada. Porque ele parece que ele está fazendo para Deus. Não, o apóstolo, eu vou fazer isso aqui para ajudar. Precisa montar esse andaime aqui? Eu vou vir ajudar aqui a montar. Mas, na verdade, o que eu quero? Eu quero que o apóstolo me aplaude. Que ele me elogie. Que ele reconheça. Nossa, esse é um bom servo de Deus. Deixou o trabalho e veio aqui ajudar a montar essa torre de andaime. Que baita exemplo. E tem gente que faz isso. Ele quer reconhecimento. Lembra da história de Ananias e Safira? Atos capítulo 5? Irmão, olha o absurdo. O casal juntou e falou, olha, vamos vender aquele terreno? Quanto que vale aquele terreno? Então, fizeram uma proposta para mim de 100 mil reais. Vamos vender? Vamos vender por 100 mil reais. Aí a gente bota 50 mil no bolso. Aí a gente vai lá no apóstolo. Ô Pedro, Deus tocou em nosso coração. Nós vendemos um terreno e nós queremos dar todo o dinheiro aqui para a igreja. Toma aqui, vendemos um terreno por 50 mil reais. Está tudo aí, O que aqueles dois queriam, irmão? Eles queriam reconhecimento, eles queriam um aplauso, pela metade do preço. Então, infelizmente, há cristãos enganados, mas pela misericórdia do Senhor, nós estamos sendo tratados, o Senhor está chamando a nossa atenção, está falando conosco, em graça, em amor, para que a gente volte e se torne cristãos não mais enganados. Então, esse é um problema que eu falei a semana passada, então eu não vou me delongar nele, sobre essa idolatria sutil, que nem parece idolatria, que a gente pode até chamar de idolatria moderna. E o segundo problema? O segundo problema é sobre a graça mal compreendida. E a graça mal compreendida torna os cristãos fracos. Faz cristãos enganados. E o que é a graça mal compreendida? Alguns acham que a pregação contra o pecado é muito áspera, é muito severa. Acham que essa ideia de renúncia, de quebrantamento, é coisa antiquada. Acham que, gente, esse negócio de pecado não é bem assim. Porque me faz feliz. Se me faz feliz, quer dizer que é algo de Deus para mim. E a pessoa fala isso com relação a algum pecado. O que ela quer? Ela quer o prazer. Só que aí, para aliviar um pouquinho a pressão dessa pregação, e quando eu comecei a frequentar aqui a igreja Betel, eu até comentei com a Maiara. Maiara, essa pregação, sentamos aqui num domingo, é a pregação escancarada contra o pecado, aberta contra o pecado, sem fazer carinho na prática pecaminosa. E aí eu falei para ela, Maiara, essa é a pregação que eu gosto. Essa é a pregação que a gente precisa. Porque hoje o que as pessoas estão buscando? É alguém para falar, meu lindo, Deus vai fazer tudo o que você quer. Deus vai te dar tudo o que você está procurando. E aí você chega numa pregação dessa aqui, e aí o pregador fala, não vai fazer, porque às vezes o que você está procurando não é bom para você. E às vezes você vai chegar aqui num culto de domingo, o apóstolo vai estar pregando contra o pecado de forma firme, anunciando, apontando, dando nome para o pecado. Aí a pessoa procurando aliviar essa pressão dessa pregação, porque isso incomoda a alma não quer ouvir isso, a alma quer carinho, a alma quer ouvir que vai estar tudo certo, a alma quer ouvir o seguinte, mas não tem problema isso que você está fazendo. Deus te ama. E como o presbítero Haroldo disse aqui, acho que a semana passada, realmente, Deus te ama. Mas uma coisa é ser amado por Deus, outra coisa é querer agradar a Deus. Então, nesse afã desse alívio, dessa pressão espiritual, a gente começa a se relacionar com uma graça barata. Ao invés de uma graça preciosa, a gente vive uma graça barata. Por quê? Porque o que a pessoa quer só quer um alívio.
Não, irmão, está tudo tão ruim, eu quero só um alívio. Ela não quer uma transformação real. Se torna um cristão enganado. O que ela quer? Ela quer um cristianismo que não exige nada do cristão. Não existe esse cristianismo. E se alguém está pregando esse tipo de cristianismo, é uma pregação mentirosa. Não é a verdade do Evangelho. Porque o Evangelho vai exigir mudança, e mudança drástica. A pessoa quer viver uma graça barata, ela quer um perdão sem arrependimento. Não existe. A pessoa quer um evangelho sem cruz. Não existe. Jesus falou o seguinte, gente, preste atenção, vocês querem me seguir? Sim, Senhor. Então, cada um pega a sua cruz e vem atrás de mim. Negue a si mesmo e bora. É a pregação de Jesus em Lucas 19. E quando ele fala sobre carregar a cruz, ele nem tinha morrido, irmão. Aí tem gente que fala assim, então, mas Jesus carregou a cruz. Sim, ele carregou a cruz que a gente nunca daria conta de carregar. Mas esse mesmo Jesus, ele falou o seguinte, você vai ter uma cruz, você vai ter outra, você vai ter outra, você vai ter a sua, você vai ter a sua, você vai ter a sua cruz. Pega a sua cruz e vem atrás de mim. Do que Jesus estava falando? A cruz, ela era usada no Império Romano para humilhar a pessoa que ia morrer crucificada. A pessoa, no Império Romano, na verdade, a cruz ela nasceu no Império Persa, mas no Império Romano, esse tipo de morte ficou famoso. No Império Romano, a pessoa tinha que carregar a cruz antes de ser crucificada. E o que ela estava declarando ao passar no meio da rua, no meio da cidade, carregando a cruz? Eu estou morrendo, gente. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Ela era humilhada, ela declarava através desse ato, eu estou morrendo. E Paulo, ele fala sobre isso. Ele diz o seguinte, gente, todo santo dia eu morro. Sabe o que Paulo estava reconhecendo? Gente, o nosso Senhor nos chamou para segui-lo, para negar a nós mesmos, para dizer não para o meu ego, para dizer não para a minha vontade, para dizer não para a minha alma, e toda vez que eu faço isso, eu estou crucificando a minha carne, eu estou dizendo não para mim, eu estou morrendo, e é isso que Jesus está falando, gente, pega a sua cruz, assuma que você tem que morrer todo dia, para si mesmo, e aí você vive para Cristo. Quando aceitamos a Cristo, nós passamos por algo chamado novo nascimento. O nosso espírito foi regenerado, foi recriado. Nós temos uma nova natureza e a natureza de Deus em nós. Mas a velha natureza permanece, enroscada em nossa alma, enroscada em nossa carne. E aí, aceitei a Cristo, o que eu vou fazer? Eu entro num processo de santificação. Neste processo de santificação, eu vou matando a minha carne, eu vou carregando a minha cruz. Agora, o crente quer ser crente sem carregar a cruz, não dá. É um cristianismo falso. E aí, forma-se cristãos enganados. Não existe graça barata. E tem gente que acha que a graça é uma licença para pecar. A graça não é licença para pecar, não, eu posso fazer o que eu quiser, depois Jesus me perdoa. Não, graça não é isso. Não é licença para pecar. O que a graça é? Graça é poder para vencer o pecado. Exatamente o oposto. Graça, a gente fala que graça é um favor imerecido, mas graça é mais do que isso. Graça é capacitação divina para fazer a vontade divina. Então o Senhor nos capacita, e a graça é isso. É Deus nos capacitando para vencer aquilo que está em nossa natureza pecaminosa. Para vencer esse desejo, essa inclinação para o pecado. E nós podemos vencer, porque o Senhor nos deu essa condição. Porque o Senhor nos capacitou para isso. Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 2, ele diz assim, nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Não dá, irmão. Nós estamos mortos para o pecado, como que a gente vai viver em pecado? Não dá. Então a graça não é sobre isso. Para Tito, Paulo disse assim no capítulo 2, no versículo 11 e 12 de Tito. Ô Tito, a graça
dentre outras coisas, ela nos ensina a renunciar à impiedade. A graça nos ensina a renunciar à iniquidade, a renunciar ao pecado. A graça é para isso. E aí, gente, quando a graça é mal compreendida, nós nos mantemos cativos. Não, parece que a algema foi rompida, mas não foi. Foi meio rompida. E a gente continua preso do mesmo jeito, quando a graça é mal compreendida. Um cristão enganado é um cristão que ainda está cativo. Isso é triste, mas o Senhor está nos alertando e falando conosco para que a gente possa tomar a decisão correta e viver a liberdade para a qual Ele morreu para conquistar para a gente. Então nós falamos desses dois problemas que tornam os cristãos enganados. Tem mais dois que eu quero falar. Avança para o próximo slide para mim, meu querido. O terceiro problema. Eu quero falar sobre o engano dos resultados visíveis. E ali você está vendo o que eu chamei de trilha do engano. E aí o crente fala assim, ó, eu estou bem. Por que você está bem? Eu estou bem por quê? Primeiro degrau ali. Porque eu sou abençoado. Sou abençoado significa que eu estou bem com Deus. Está tudo certo entre nós. Eu estou bem com Deus por quê? Porque, segundo degrau, eu tenho um ministério. Eu trabalho na igreja, então, puxa vida, eu estou bem com Deus. Por causa disso? Eu estou bem com Deus por quê? Porque eu alcancei o sucesso. Minha família é um sucesso. Minha vida profissional, minha vida financeira, quer ver minha conta, Washington? Como isso não é sinal de que eu sou abençoado por Deus, de que eu estou bem com Deus? Lá no último degrau, eu estou bem com Deus porque eu faço boas ações. Tem gente que acha para a obra, olha para a obra que ela faz, ela acha que está bem com Deus só por causa disso. Não, eu paro no semáforo, aí vem, a pessoa pede, eu pego, eu sempre dou. Você acha que você está bem com Deus por causa disso? Não, mas eu levo, eu dou cesta, eu contribuo aqui na igreja. E você acha que você está bem com Deus por causa disso? Os resultados visíveis, irmãos, podem ser enganosos. Aí essa pessoa vai subindo degrau, subindo degrau, subindo degrau, e chega lá em cima. Aí se encontra com Deus. Aí Deus olha para essa pessoa e fala, para longe de mim porque eu não te conheço. Ô louco, Senhor. O senhor viu que eu dei lá no semáforo aquele dia? O senhor viu que eu era dizimista? O senhor lembra que eu era dizimista, né? Como assim o senhor não me conhece? Eu estava lá com a mão levantada, cantando, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Senhor, como não me conhece? Para trás de mim, para longe de mim, porque eu não te conheço. Os resultados visíveis podem ser enganosos. Não se prenda a isso. Está tudo certo. Porque por causa daquilo que você está olhando por fora, talvez não esteja. Eu ainda estou de pé, eu ainda estou com a coroa. Saul, ele foi rejeitado por Deus e continuou vários anos com a coroa na cabeça. Veja bem, irmão, Saul, ele desobedeceu a Deus. Uma ordem clara. Ele fez o que ele queria e desobedeceu a Deus. Deus rejeitou o rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E aí Deus mandou Samuel ungir um outro rei. Quem que ele ungiu? Davi. Davi devia ter, gente, uns 15 anos, uns 17 anos. Por falar em Davi, tem uma série agora, na Prime, muito boa. Casa de Davi, pode assistir. É muito boa. Eu quero que chegue logo a segunda temporada. Vou contar um spoiler aqui. Ele mata o Golias. O Saul está nessa série. Davi foi ungido quando ele tinha uns 15, 17 anos de idade, mais ou menos. E aí, quando ele começou a reinar em Israel, quando ele estava com 30, e ele nem começou a reinar sobre Israel inteiro, só sobre o sul de Israel.
E quem reinou durante todos esses anos? O rejeitado por Deus. Durante todos esses anos, Saul, 15, 13 anos, sei lá, Saul continuou de pé, com a coroa na cabeça, ainda recebendo louvores por conta de batalhas que foram vencidas depois que ele foi rejeitado por Deus. Então, cuidado com o por fora. Cuidado com o engano dos resultados visíveis. E às vezes a gente se apega, tem gente que se apega a isso mesmo. Não, tudo está dando errado na vida da pessoa. Perdeu o emprego, perdeu o dinheiro, está devendo, está doente, está longe de Deus, está em pecado. Como assim? Pode ser que sim, e pode ser que não. Não, a pessoa está tudo bem, olha a vida financeira, trocou de carro, trocou de casa, comprou máquina nova, olha só a família, olha que bonito, foi viajar. Nossa, isso aí está assim com Deus, inveja. Quem sabe, irmão, se está assim com Deus ou não? Então, cuidado com o engano do resultado visível. E essa ideia de que se a pessoa está bem, ela está perto de Deus, ou se a pessoa está mal, ela está longe de Deus, é uma ideia que estava na mente do judeu. O judeu, ele tem essa forma de pensar. Essa ideia de que alguém bem-sucedido é alguém beneficiado por Deus, é alguém favorecido por Deus. E alguém que não é bem-sucedido é alguém desfavorecido por Deus. A gente vê isso na história de Jó, né? Quando Jó, está tudo bem na vida de Jó. Riqueza, família, está tudo bem. Olha, Jó está perto de Deus. Aí quando ele perde os seus bens, perde os seus filhos, perde a sua saúde, o que os amigos falam? Jó está longe de Deus. Os resultados visíveis, às vezes, enganam. E Uma vez Jesus estava conversando com os judeus, com os discípulos, que eram judeus, em Mateus 19. E aí Jesus fala assim, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus faz essa declaração. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, mas deixa eu fazer um comentário, daqui a pouco eu continuo. Porque eu infelizmente, já ouvi algumas explicações desse texto que não concordam com as Escrituras Sagradas. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí a pessoa lê esse texto e fala, uai, então, nem um rico vai para o céu. Nem um rico pode ser salvo. Porque se é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, não tem como um camelo passar no fundo de uma agulha. Então, logo, não tem como um rico ser salvo. E aí, muita gente, olhando para essa dificuldade de interpretação do texto, muita gente não, mas alguns criaram uma tal de porta na muralha de Jerusalém chamada agulha. E aí falaram, gente, olha, lá na muralha tinha pequenas portas, porque quando o viajante chegava à noite e a porta grande estava fechada, ele passava por aquela porta pequena. Só que, para passar o camelo por aquela porta, ele tinha que descarregar o camelo tinha que abaixar e tinha que ir rastejando. Aí a pessoa criou essa explicação. O camelo passava, mas passava com muita dificuldade. Então é disso que Jesus estava falando. Só que não era disso que Jesus estava falando. E às vezes, irmão, eu escuto algumas pessoas falando algumas coisas que eu falo, da onde que saiu isso aí? Essa pessoa tirou, qual que é a fonte? Como é que você fala, não, Luísa? Vozes da minha cabeça. A pessoa tirou daqui, ó. O que é isso aí? Isso aqui chama sovaco. A pessoa tirou daqui e jogou. Qual que é a fonte? De onde você tirou isso, criatura? Tirou do sovaco, só pode. Não tem registro, não tem nada que aponta para algo na muralha de Jerusalém chamada agulha, mas a pessoa, no afã de explicar algo, inventa. O que Jesus disse? Jesus disse, é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. O que ele quis dizer com isso? Isso mesmo!
Havia vários ditados na época de Jesus, como existem hoje. Por exemplo, é mais fácil jogar essa montanha no meio do mar. Quando alguém falava isso, esse alguém estava querendo falar que aquele negócio era impossível. Jesus até usou esse ditado depois. Um outro ditado, quando algo era impossível de acontecer. Tipo Palmeiras ganhar um Mundial. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Tem palmeirense aí? Vocês não gostaram da piada, né? Daqui a pouco um levanta. Não, a gente ganhou em 1951. Tá bom. Quando queria falar que alguma coisa era impossível, a pessoa dizia: você é palmeirense, Lucas? O Lucas está fazendo aniversário hoje, 33 aninhos. Vamos lá, para. Não, vamos. Santista? Ah, então ele gostou da piada. É mais fácil um camelo, fala isso para o próximo palmeirense, crente, tem que ser crente para entender, né? É mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que vocês ganhar o Mundial. O que Jesus quis dizer com isso? Isso mesmo, gente. E a explicação está no próprio texto. Os discípulos falam: espera aí, Jesus. E aí, quem vai ser salvo? E aí Jesus responde: para Deus, nada é impossível. Para o homem, é impossível. Para Deus, não há impossível. A salvação é algo impossível para o homem. Só que para Deus, não. Então o que Jesus quis dizer? Isso mesmo. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. Mas isso é impossível. Sim, para Deus não há impossível, criatura. Para que inventar história de agulha na muralha de Jerusalém? Bom, fechei o parênteses aqui. Depois que Jesus fala, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico ser salvo, os discípulos respondem. E o que os discípulos respondem? Uai, mas e aí? Quem vai ser salvo, então? Se um rico... Então, para você entender por que os discípulos responderam assim, você precisa entender qual que é a mentalidade do judeu. E a mentalidade do judeu é essa que eu falei para você. O bem-sucedido está perto de Deus, o mal-sucedido, pobre, miserável, está longe de Deus. Aí, Jesus fala, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Aí eles falam, mas peraí, se o rico que está assim com Deus, porque está sendo abençoado por Deus, é difícil para ele entrar para o céu, no céu, quanto mais os outros. Então, eu só fiz esse comentário para dizer para você que essa é uma forma comum de pensar, que se a pessoa está dando tudo certo na vida da pessoa, a pessoa está sendo abençoada. E eu digo que isso pode ser um engano, e é o engano dos resultados visíveis. Isso faz cristãos enganados. Os camaradas trilhando um caminho do engano, achando que está, arrasando. Só que não está. Está enganado. Esse foi o terceiro problema. Eu falei que era 4, né? Então vamos para o quarto problema, próximo slide. O quarto problema, meu gente, é sobre o peso do pecado. Tá? Tiago, ele fala no capítulo 1 do livro dele, versículo 14 e versículo 15, que nós somos atraídos pelos nossos próprios maus desejos. Pelo nosso próprio mau desejo. Tem gente que vai falar assim, ai, o diabo colocou esse mau desejo dentro de mim. Não, 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 não. O desejo é seu. Eu tenho meus maus desejos. Você tem os seus também. Quer ser sábio? Identifique quais são os seus maus desejos. As suas fraquezas. Sabe, aquele negócio ruim para qual você se inclina. Nós somos seduzidos pelos nossos próprios maus desejos. E Tiago diz isso no livro dele, no capítulo 1, versículo 14. E aí depois ele vai falar sobre o processo do pecado. E ele diz assim, olha, nós somos seduzidos. E aí, depois que nós somos seduzidos, há essa concepção, como se fosse uma gravidez. E aí o pecado
dando esse desejo dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então é isso que Tiago fala no capítulo 1, versículo 15. Quando a gente olha para essa imagem aqui, a gente observa esse peixe sendo atraído, altamente seduzido por esta isca. Então tem um anzol para pegar o peixe, e tem até uma armadilha embaixo ali. Se não cair de um jeito, cai do outro. E o pecado, ele é exatamente assim. Ele é bom para os olhos. Ele é bom para o desejo, para o mau desejo que temos. O pecado é interessante. Se não fosse, a gente não pecaria. E ele nos chama a atenção. Só que o pecado, ele não é apenas quebrar regras. O pecado tem gente que diz assim, que o pecado é errar o alvo. E eu concordo, claro. Só que o pecado é mais do que isso. Não é só quebrar uma regra. O pecado é quebrar o relacionamento com Deus. Então, eu preciso olhar assim para o pecado. O pecado é quebrar o relacionamento com Deus. E o que acontece quando o pecado evolui? Quando há a evolução do pecado, nós vamos sendo anestesiados. Quando a gente é atraído pelos nossos próprios maus desejos e caímos, lembra? Está de pé, cuide para que não caia. Mas a gente erra e a gente acaba sendo seduzido pelos nossos próprios pelo nosso próprio mau desejo, e a gente falha e a gente cai. Quando isso acontece, a nossa consciência, ela grita, e ela denuncia, e ela aponta o pecado, e ela fala alto, e a gente ouve, em alto e bom som. Só que pode ser, irmão, que a gente simplesmente não faça o que a nossa consciência está falando. O que a nossa consciência fala quando a gente peca? Volte para Deus, se arrependa e faça o que é certo. Só que às vezes a gente não faz isso. E a gente peca de novo. Aí da próxima vez, a consciência ela vai gritar de novo, e ela está esgoelando lá, só que a gente ouve. Só que parece que o volume diminuiu. Aí a gente insiste na trilha do pecado. A gente entra num lugar de pecado deliberado. E cede ao desejo. Nossa, mas é isso que eu queria. É tão bom, é tão prazeroso, me faz feliz, mas é pecado. E aí a pessoa insiste nessa prática pecaminosa. E aí o que a consciência dela faz? Ela grita, ela esgoela, mas a voz está tão longinha. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que com a evolução, à medida que a gente vai se entregando cada vez mais para a mesma prática pecaminosa, sem arrependimento, sem volta para Cristo, sem quebrantamento, nós vamos nos anestesiando. O pecado anestesia, o pecado desvia, o pecado ele entorpece e nos afasta da sensibilidade espiritual. Então, o pecado ele traz este peso, ele cauteriza a nossa consciência, a ponto de que em algum momento da nossa vida a gente está lá vivendo uma vida de pecado como se estivesse tudo bem. Não, mas eu não estou incomodado com isso. Claro! Está cauterizado. Não vai se incomodar mesmo. A consciência está gritando lá, mas ele não ouve. Ele senta aqui na igreja, e a pregação fala, só que entra por um ouvido e sai pelo outro, não o comove, não o move. Não entra. Ele não ouve. Um escritor chinês chamado Watchman Nee, ele escreveu um livro chamado O Homem Espiritual. Isso, irmão, ele lançou esse livro, se eu não me engano, foi em 1920. Já faz tempo. E ele fala o seguinte, da mesma forma que o corpo tem órgãos, ele fala que a alma também tem órgãos. Aí ele diz que os órgãos da alma são vontade, pensamento. Qual que é o outro? Os órgãos da alma. Então, a vontade responsável pelos desejos, pensamento responsável pelos pensamentos,
Esqueci, são 3. Vontade, emoção, pensamento. Tá, os 3. Desculpa a gafe aqui, tá, irmão? Eu nem ia falar disso. Mas ele fala que a alma tem 3 órgãos, que é a vontade, que são os pensamentos, a mente, né? E os desejos, né? E vocês entenderam, né? Aí ele fala a mesma coisa do espírito, que o espírito também tem 3 órgãos, que é intuição, comunhão e consciência. Esses 3 eu lembrei. Precisava ter falado desses 3. Eu não passar vergonha. Consciência, comunhão e intuição. E a consciência, quando nós estamos perto de Deus, ela grita e a gente ouve alto, irmão. Estremece tudo quando a gente falha, ela grita. Só que à medida que a gente vai rejeitando a voz da consciência e vai se afastando de Deus, a consciência ela continua gritando, só que a gente ouve pouco, a gente ouve menos. Quanto mais longe a gente vai, a gente ouve cada vez menos ou não ouve nada. E o pecado, ele traz este peso. Esse peso torna os cristãos enganados. E alguns, eles se tornam tão insensíveis à voz de Deus, mesmo estando dentro da igreja, que, infelizmente, só uma tragédia, uma catástrofe, tem talvez força para fazê-lo repensar os seus maus caminhos. Eu estava falando isso a semana passada com a Ana Luísa. Tem gente que chega numa situação ele está tão cauterizado, tão cego, tão surdo, mesmo aqui dentro, que só uma tragédia. Quando acontece uma tragédia, meu Deus, olha a catástrofe que aconteceu na vida daquela pessoa. Aí a gente vai olhar para aquela tragédia e vai chamar aquela tragédia de misericórdia de Deus. Porque é Deus permitindo que aquela pessoa consiga, sofra um impacto para que aquela pessoa possa voltar para os braços do Pai. É igual o filho pródigo, está dando tudo certo, muito dinheiro, gastando dinheiro, feliz da vida, de repente, catástrofe, acabou o dinheiro. De repente, ele está lá cuidando de porco. De repente, ele sente uma vontade, um desejo. Qual que é o desejo? Comer a comida dos porcos que ele estava cuidando. Daí, quando a vida dele chegou no fundo do poço, ele falou, gente do céu, como é que eu cheguei nesse buraco? Meu pai é rico, meu pai é poderoso, e olha o buraco que eu estou com vontade de comer a comida que o porco come. Aí ele caiu em si. E só nesse momento ele falou, eu vou voltar para a casa do meu pai. Por isso que eu disse que com alguns, irmãos, só uma tragédia. E às vezes a gente fica perguntando, meu Deus, por que isso aconteceu na vida daquela pessoa? Calma, irmão. Nem toda tragédia, obviamente, é Deus querendo chacoalhar a pessoa para que ela se arrependa do seu pecado. Mas uma ou outra é. E aí a gente simplesmente diz, Espírito Santo, se não é pelo amor, é pela dor, que venha. Né? É melhor, irmão, o crente ser salvo do que ele ficar caminhando a passos largos para o inferno. É ou não é? Às vezes a gente está, Deus cura, Deus cura, Deus cura, Deus cura, Deus cura. E fala, eu não curo, porque se eu curar, ele vai embora. E eu não sei qual que é a vontade de Deus. É claro que eu vou orar por cura. Só estou tentando explicar que algumas coisas, elas fogem do nosso entendimento. E algumas coisas que a gente acha que é injustiça divina, na verdade é misericórdia divina. É Deus dando condição para aquela pessoa chegar, mesmo que queimada pelo fogo, mas chegar no céu de glória um dia. Vai chegar cheirando fumaça, mas vai chegar. Nós falamos aqui de 4 problemas, irmãos. A idolatria sutil entre os crentes, a graça mal compreendida, o engano dos resultados visíveis e o peso do pecado. E aí alguém pode me olhar e falar, Washington, tá, e agora? Tá, eu ouvi tudo isso sobre problemas, tá, que tornam os cristãos, que faz os cristãos enganados, mas e agora? O que eu faço? Bom, para a aplicação dessa mensagem, eu quero te convidar a assumir o controle da sua alma, assumir o controle da sua vida.
Tem um slide, que é o próximo slide, que é como se a gente estivesse olhando para a nossa alma, esse centro de comando, com essas 3 televisões ali. Ó. E aí eu vou te dar 3 conselhos. O primeiro, olhando para a primeira televisão, exerça o discernimento espiritual. Então você está no controle. Amém ou não amém? Não deixe o seu mau desejo, a sua alma te guiar, não. Você está no controle. Então, exerça o discernimento espiritual. O livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 14, ele fala sobre o alimento sólido. E a pessoa que se alimenta de alimento sólido, ela se torna apta para discernir o bem e o mal. Então, isso que nós fazemos, nós nos reunimos, nós abrimos Bíblia, nós estudamos, nós ouvimos palavra, ouvimos pregação, estudamos. Isso é alimento sólido. E aquele que se alimenta de comida sólida, e não apenas de leitinho, se torna apto, segundo Hebreus capítulo 5, 14, apto para discernir o bem e o mal. E o que eu estou dizendo para você? Exerça o discernimento espiritual. Então, só um exemplo, uma forma de talvez você exercer isso. Toda vez que você for tomar alguma decisão, por mais simples, boba ou complexa que ela seja, se faça uma pergunta. E a pergunta é: isso me aproxima da santidade ou da conveniência? Tá, eu vou comprar essa roupa. Isso me aproxima da santidade ou da conveniência? Coisa boba. Vou usar isso aqui, me aproxima da santidade ou da conveniência? Vou dizer sim ou não para um pedido de namoro. Isso me aproxima da santidade ou da conveniência? Eu vou aceitar uma proposta de negócio. Me aproxima da santidade ou da conveniência? Exerça o discernimento espiritual. Vai fazer qualquer escolha? Pergunte. Espera, não precisa tomar decisão apressada, porque normalmente elas são erradas. Não, mas aí vai passar a oportunidade, deixa que passe. Se não deu tempo de refletir, não deu tempo de orar, não deu tempo de pedir orientação, é melhor deixar passar. Porque você pode estar equivocado. Então, vai tomar uma decisão, pergunte: Senhor, espera aí, isso vai me aproximar da santidade ou da conveniência? Porque se for conveniência, talvez você vai estar criando um ídolo dentro de você. Controle, assuma o controle da sua alma, porque nem tudo que parece certo é de Deus. Então você precisa discernir o bem e o mal. Sentimentos não são bússola segura. A palavra de Deus é uma bússola segura. Eu estou sentindo que vai dar certo. Espera aí, o que a palavra de Deus diz? Diz não. Então, não importa o sentimento. O que importa é o que Deus diz sobre aquilo. Eu estou amando essa pessoa, eu estou sentindo que vai dar certo, Lázaro. Tá. Mas por que você não vai? Então, é que é casado e ele vai largar da mulher. Criatura! Aí você quer comparar sentimento com palavra de Deus. Não vai dar certo. Nunca, jamais. É disso que eu estou falando. Sentimentos não são bússola segura. A palavra de Deus é uma bússola segura. Eu posso estar enganado. O coração do homem é enganoso. Provérbios capítulo 14, 12 diz que há caminhos que parecem bons ao homem, mas o seu final leva à morte. Vai dar tudo certo, parece que vai dar certo. Mas pode ser que seja um caminho de morte. Então, exerça o discernimento espiritual. Segunda TV ali, consciência sensível. Então, peça a Deus uma consciência sensível. Clame a Deus por uma consciência sensível. Sabe, um sinal de alerta, irmãos, é quando o pecado ele para de nos incomodar. Esse é um baita sinal de alerta espiritual. É parar de se sentir incomodado com o pecado. Aquilo que me incomodava tanto antes, não me incomoda hoje. Por que não? Talvez eu esteja tão longe.
que aquilo já não me incomoda mais. Então, peça a Deus essa consciência sensível. Terceira televisão ali, ó. Proteja a sua mente. Romanos 12:2 diz assim, ó, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Aí ele coloca a responsabilidade sobre nós. Transforme-se pela renovação da sua mente. Você nasceu de novo? Nasceu, né? Agora você entrou num lugar uma vida um caminho de santificação. E a sua alma, ela precisa passar por santificação. Como que ela vai passar? Quando você passa a renovar a sua mente. Só que, o que você tem colocado para dentro? O que você tem ingerido? O que você tem consumido? Porque é isso que vai renovar a sua mente, ou não. Um conteúdo tóxico enfraquece a minha fé. Então, é minha responsabilidade tomar cuidado com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu assisto, com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu consumo. É minha responsabilidade proteger a minha mente para que ela seja renovada. É minha responsabilidade colocar coisa boa aqui dentro. Olhar para coisa boa é meu dever. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É minha responsabilidade. Quando eu me furto dessa responsabilidade, eu abro mão do controle. E aí eu me torno um cristão enganado. Saiba que a criptonita da qual nós estamos falando, ela pode vir disfarçada de cultura, ela pode vir disfarçada de divertimento. Pode não ter nome de pecado, mas mesmo assim, a nossa relação com aquela coisa se torna uma relação pecaminosa. Porque a gente faz daquela coisa um ídolo. Então, o meu conselho para você nessa noite é assuma o controle. Mediante tudo isso que foi falado, é a gente reconhecer onde nós estamos e assumirmos o controle com a ajuda e a direção de Deus e do Espírito Santo. Eu quero concluir essa ministração lendo uma frase do John Bevere, autor do livro Kryptonita. E ele diz assim que Deus não mede nossa devoção pelas palavras que falamos, mas pelas escolhas que fazemos. Então, a gente acaba sempre voltando para esse ponto. É sobre escolha, é sobre decisão. E eu preciso escolher permanecer perto da voz de muitas águas. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Eu lembro que eu falei isso aqui uma vez. Nós fomos viajar para Foz do Iguaçu. E aí a gente foi visitar as cataratas do Iguaçu, né? E aí tinha um passeio, a gente foi fazer o passeio. O passeio era para ir debaixo de uma das quedas d'água que tinha lá. A queda d'água se chamava Garganta do Diabo. Aí a gente foi lá, vamos lá, perto da Garganta do Diabo. Era o nome da cachoeira, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Irmão, a gente foi se aproximando da Garganta do Diabo, da cachoeira. Vou falar só cachoeira, tá? Vai ficar melhor. A gente foi se aproximando da cachoeira, mas era um barulho ensurdecedor. Aquele vapor de água, e eu com fobia, com a capa assim fechando, e um barulho terrível. Podia qualquer um falar comigo, eu não ia ouvir nada. O guia nem falava, porque não dava para ouvir, de tão ensurdecedor que era aquele barulho da queda d'água. Aí a gente foi se afastando da garganta do diabo. E aí a gente começava a ouvir o outro melhor. Só que o som da cachoeira estava lá. A gente conseguia ouvir o som da cachoeira ainda. Só que conseguia ouvir as outras vozes também. Aí foi se afastando, e a voz da cachoeira ficou lá longe. Teve uma hora que a gente nem ouvia mais a voz o som da cachoeira. Mas ouvia todas as outras vozes. Gente, nós estamos cercados de vozes. Tem muita voz falando no nosso ouvido todo dia. É muito barulho, é muita sonzeira, é muita distração. A voz de muitas águas, que é a voz do Senhor, está lá alta, só que às vezes a gente está longe. Aí a gente não consegue ouvir. Aí a gente se distrai, às vezes a gente até ouve a voz de Deus, mas tem tantas vozes que a gente se distrai e dá atenção para outras vozes.
E para encerrar essa ministração, o meu convite é que a gente se aproxime da voz de muitas águas. Fica bem debaixo mesmo. Mas me dá fobia, mas não tem problema. Meu coração bate forte, não tem problema. Fica perto da voz de muitas águas. Por quê? Porque as outras vozes perdem força. As outras vozes já não me distraem tanto, porque eu estou perto demais da voz do meu Senhor. E eu quero te convidar a fazer uma oração, aí sentado mesmo. Ore para que Deus revele a você áreas de engano que talvez você esteja vivendo e não conseguiu reconhecer isso ainda. Ore nesse momento e renove a sua aliança de fidelidade com Deus hoje. Ore nesse momento e declare: Senhor, eu quero estar perto do som da sua voz. Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro agora com os meus irmãos. Reconhecendo, Pai, que a criptonita espiritual tem tornado muitos de nós fracos. E nós queremos nos aproximar do Senhor, e nós queremos vencer a criptonita espiritual, queremos destruir aquilo que tem roubado as nossas forças. O Senhor tem nos dado condição, o Senhor tem nos dado ferramentas, o Senhor tem nos ensinado a como fazer isso. Espírito Santo, mova-se em nosso meio. Espírito Santo, revele, Espírito Santo, onde estamos enganados. Estamos achando que está tudo bem, que está tudo certo, que estamos no caminho certo e que o endereço no GPS está certo. Mas pode ser que não esteja, Senhor. Não queremos cair no engano da serpente assim como Eva caiu. Nós queremos glorificar o Teu nome. Deus, glorifica o Teu nome através de nós. Nós queremos te amar, Senhor, e representar o Teu reino aqui nessa terra. No nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe em Cristo Jesus.